Livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1, 2 e 3. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, que foram juízes de Berseba. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram os subornos e perverteram os juízos. A tua palavra é verdade, Senhor. A tua palavra é fonte de vida, de ensino, de correção. Obrigado, Deus, por essa carta de amor que o Senhor deixou para nós, de conselhos, de instrução, para que tenhamos vida, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus é.
mais eu observava alguns detalhes, mais me surpreendia em entender quanto o caminho dos homens pode ser mudados e alterados. Quero hoje meditar sobre a vida de Saul, a história de um homem que foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Saul não foi predestinado para ser missão. Saul não tinha nenhum elemento que produzisse nele, que o levasse, que o encaminhasse ao fim trágico que teve. Pelo contrário, ele tinha o vento soprando favorável a ele. Ele tinha muitas coisas favoráveis. E é nisso que eu quero meditar com a igreja, com os irmãos. Sabe por quê, amado? Porque eu e você temos tantas coisas favoráveis em nós. E às vezes permitimos que aquilo que deveria nos favorecer se torne para nós uma barreira, um obstáculo. Vamos para o texto de 1 Samuel capítulo 8. Pois aqui iniciamos um momento de mudança na história de Israel. Samuel, um dos grandes homens que marcaram a história de Israel, envelheceu. O texto bíblico está dizendo que ele, tendo envelhecido, constituiu seus filhos como juízes sobre Israel, iniciando o porquê que o povo pediu um rei. É que os filhos de Samuel, Joel e Abias, não tiveram a mesma postura do seu pai. Foram ensinados, foram instruídos, viram o quanto Deus usou a vida do seu pai em toda Israel. Samuel era a referência de homem de Deus, desde a sua tenra idade até a sua morte. A Bíblia diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Deus honrou ele durante todo o período da sua vida. Seus filhos viram isso. Seus filhos foram participantes do ministério do seu pai. Porém, a Bíblia diz aqui que os filhos de Samuel se corromperam. Claro, de uma maneira muito diferente dos filhos de Eli. Não tem nem comparação, né? Aquilo que os filhos de Eli fizeram com o que os filhos de Samuel fizeram. Os filhos de Eli foram filhos de Belial, foram homens prostitutos, foram homens que pecaram contra o próprio Deus. Mas pecado é pecado. A gravidade dos filhos de Eli foi que eles prostituíram dentro da casa de Deus, roubavam das ofertas que ali o povo vinha trazer, profanaram o sagrado. E qual era o problema dos filhos de Samuel? Os problemas de Joel e Abias chamavam-se corrupção, suborno, avareza. Sendo eles juízes, eles foram comprados, permitiram que o dinheiro gritasse mais alto do que o juízo correto. Se fosse nos nossos dias, diríamos, eles estavam vendendo sentença, estavam eles vendendo o juízo, se enriqueceram. E o povo estava vendo essa conduta
desenfreada de avareza, reprovou-os. Reuniram com Samuel e disse: olha, Samuel, tua vida é ilibada, tua vida é testemunho dos teus filhos. Teus filhos são poucos, prevalece sobre eles o dinheiro, e por dinheiro eles fazem qualquer coisa. Quando eles, os anciãos, no versículo 5 do capítulo 8 diz: estás velho, seus filhos não andam nos teus caminhos, constitui-os agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Quero abrir aqui um parênteses. O povo tinha razões em tudo aquilo que estava implicando a Samuel. De fato, os filhos de Samuel não condiziam, estavam eles em uma postura errada, mas vemos aqui alguns outros interesses. Os anciãos, aproveitando a falha dos filhos de Samuel, eles então decidem pedir um rei. Não era só porque os filhos de Samuel estavam errados, mas também porque eles queriam um rei. Aquilo foi apenas o subterfúgio, a desculpa para conseguir o que queriam. Por isso, eu digo, eu vou abrir um parênteses aqui. Quando nós temos um problema no que diz respeito ao que queremos e desejamos tanto aquilo, que isso pode se tornar um problema. Problema esse que tem nome, que se chama-se obstinação. O que é a obstinação? A obstinação é o desejo desenfreado de ter aquilo que se deseja. O povo passou a ter um desejo desenfreado de ter um rei. Eles queriam que Israel fosse reconhecido igual às outras nações. Todas as outras nações, quando iam pelejar, o rei ia à frente. Isso era tido como honra. E eles não tinham. Quem era o rei deles? O próprio Senhor. Era o governo teocrático. E eles agora queriam ser iguais às nações que estavam à sua volta. O erro dos filhos de Samuel era o gancho que eles precisavam para dar a cabo a obstinação que eles queriam. Meu irmão, quantas vezes nossos corações estão obstinados a respeito de um propósito, a respeito de algo, e às vezes apenas usamos desculpa para alcançar aquilo que queremos. Olha, eu sou assim porque o meu pai, a minha mãe, porque o pastor, porque a irmã, porque o irmão, porque o amigo. Isso é só desculpa para que a gente vá adiante naquilo que nós queremos. Ei, irmão, tua vida não tem que ser regida pela obstinação. A obstinação ela cega. E é interessante que quando ali eles falam: nós queremos o rei. Se você ler em casa o capítulo 8, Samuel diz: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque quando tiver um rei, ele vai tomar nossas filhas, vai fazer delas servas, vai tomar nossos filhos, vai colocar lá no meio das ervas, vai tomar nossas terras, vai tomar nossos gados. Você acha que o povo se incomodou? Olha aqui, não tem problema não, tem problema não. Deixa, não, é o que nós queremos o rei.
Não abra mão de Deus por nada. Por nada. Não tem nada nessa vida que vale a pena abrir mão do Senhor. O povo abriu mão de Deus porque queriam ter um rei, queriam ser igual aos outros. E mesmo sendo dito, olha, isso vai custar caro. Estou pronto a passar. Quantos jovens que aconselhamos, que instruímos, que falamos, não faça, não acha, não faz assim. Amém. Quantos jovens que saíram da igreja porque arranjou uma namorada por fora? Quantas pessoas que deixaram o Senhor? Não, eu só vou lá para poder fazer isso. Mesmo sendo advertidos, paga-se um preço alto mais tarde. Chora-se lágrimas profundas. Mas, resultado da obstinação do coração. Se em teu coração você está obstinado acerca de algo, em nome de Jesus, joga fora. Joga fora, porque esse caminho, nós já olhamos aqui, estamos vendo, Israel pagou um alto preço por causa dessa obstinação. E aí entra então a história de Saul. Deus ouviu, atentou para o pedido do povo. Existem coisas, mas nós ficamos assim com Deus: olha, eu quero. Deus diz: você quer? Vou te dar. Mas é aquilo que Deus quer para nós? Não, mas Deus te respeita, mano. Você tem livre-arbítrio. Olha, se Deus abrir a porta porque Deus quer ir, quem disse isso? Nem sempre significa uma porta aberta porque Deus te abriu. Nem sempre algo que está dando certo significa que Deus está nesse negócio. Porque Deus tem critério, Deus tem princípios. E o povo aqui estava fora dos princípios. Havia rejeitado o governo de Deus. E o que Deus fez? Amém? Dar-vos-ei que vós quereis. Aí é onde entra com a palavra que eu quero vos falar. Entenda. Em nome de Jesus. Já vi pregadores errados. Já vi comentários errados sobre Saul. Escuta isso. Deus não armou nenhuma cilada para Saul. É mentira. Quando diz que Deus jogou Saul no meio dos leões, Deus não vai escolher, irmãos. Deus nunca te coloca numa cilada. Deus nunca vai te colocar num local onde você vai se dar mal. Em nome de Jesus, entenda isso. Se alguma coisa der errado na tua vida, é porque você desviou do propósito de Deus. Alguma coisa em algum lugar da tua vida, você perdeu a meta do Senhor. Deus não arma nada contra os seus filhos. É mentira quando se diz que Deus predestina as pessoas para viverem misérias. A nossa vida é resultado de escolhas que fazemos, caminhos que decidimos. Por favor, vamos ler 1 Samuel capítulo 9. Eu queria que os irmãos lessem, mas por favor, quem for ler, não precisa correr, até porque tem muitos detalhes nesse versículo. Leia alto, pode ser pausadamente, versículo 1, e outro irmão leia o versículo 2, ou irmão ou irmã. 1 Samuel 9, 1 e 2. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, benjamita, homem forte e valoroso. Verso 2. E este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros. É assim que a Bíblia começa narrando a história de Saul. Primeiro, ele é filho de Quis. Quem é Quis? Quis é um homem poderoso, rico.
nascer em um lar que era abastecido com providências. Tinha ele um contexto familiar de riqueza. Tudo que o homem deseja bom na terra. E ele tinha posses. É esse núcleo familiar que Saul teve. Então, primeiro, Saul é um homem que tem dinheiro. Está resolvido financeiramente. Segundo, Saul tem aquilo que é o maior desejo de todo ser humano. Ele foi agraciado com uma beleza acima de todos. Entenda, em todo Israel não existia nenhum homem que fosse comparado em beleza a Saul. Belo, alto, rico, é um homem agraciado, amados. É um homem que trazia consigo aquilo que muitos buscam e não pode ter, porque beleza você não compra. Ele foi agraciado, recebeu da parte de Deus. A Bíblia diz que em um dado momento, as jumentas que faziam parte da riqueza do seu pai se perderam. E seu pai disse: olha, Saul, pega aqui o empregado, vai atrás, vai buscar a jumenta. Aquilo ali era uma situação que Deus já estava usando. Saul sai, procura na primeira cidade, procura ali, não consegue encontrar, e ele vai se distanciando de casa para encontrar as jumentas do seu pai. Demonstra que apesar da beleza, apesar da riqueza, ele era alguém que tinha obediência, tinha serviço, não era ocioso, não era alguém que ficava às margens e à sombra do seu pai, mas era alguém que trabalhava e se dedicava. E ele, nessa saída, passamos a conhecer um pouco do perfil dele. O perfil deste homem que iria se tornar o primeiro rei de Israel. Primeiro, ele sempre obediência ao seu pai. Segundo, é alguém determinado, não voltou para casa sem achar as jumentas. Terceiro, é um homem que, apesar de ser superior ao servo dele, sabia ouvir conselho. Seu servo disse: olha, na cidade aqui tem um vidente, tem um profeta, vamos consultá-lo, vamos lá ter ele. Ele vai poder nos dizer onde é que a jumenta disse: pronto, então vamos lá. Sabia ouvir conselhos. Vamos ver. Versículo 15 do capítulo 9. Pode ler. Ora, o Senhor revelara isso aos ouvidos de Samuel um dia antes de Saul chegar, dizendo: Entenda, antes de Saul ir procurar a Samuel, um dia antes, Deus já havia comunicado a Samuel: olha, amanhã, a estas horas, eu vou te enviar um homem. Eu estou te enviando um homem, e este homem será o rei, o príncipe do meu povo. O que olhamos para o início dessa história, irmãos? Deus está conduzindo Saul para o trono. Deus estava trabalhando para que Saul chegasse ao governo do povo. Saul não sabia, estava ele apenas cumprindo a ordem do seu pai. E quando Samuel o encontra, Samuel já entende ali que está diante dele não é apenas um homem belo que estava à procura de jumentas. Está diante dele aquele que seria o príncipe do povo de Deus.
capítulo 10, versículo 1. Vamos encurtar para poder chegarmos ao nosso objetivo. Pode ler. Capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Entenda? Saul foi ungido. Não teve atalho para ele chegar no trono, não, irmãos. Foi Deus que separou. Ele foi ungido para o maior profeta de Israel. Foi Samuel que ungiu. Foi derramado a unção sobre ele. Foi ele separado para ser rei. Deus estava ali agora, levantando aquele homem para ser rei. E não tem armadilha, não. Não é Deus armando contra ele. Vamos ler o versículo 9. Leia o versículo 9. Dez e 9. Virando Saul as costas para se afastar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Virando Saul, o que aconteceu? Que diz aí, Felipe? Deus mudou o caráter. Deus mudou o coração dele. Quantas vezes nós cantamos assim, ó? Recebi um novo coração do Pai. É mentira isso, não. Recebemos um coração novo. Deus nos dá um coração novo. Deus estava dando aqui um coração novo para Saul. Saul está recebendo a capacitação para ser rei, para ser príncipe. Só isso? Não. Vamos continuar. Vamos ler do 10 ao 13. Verso 10 ao verso 13. Continue. Chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que o tornou em provérbio. Está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto. O que temos aqui? Um homem com o coração usado, um homem que o Espírito Santo tomou, um homem que profetizou e esteve entre os profetas. Esse aqui é o início de uma grande trajetória. Deus estava abrindo portas para Saul. Deus estava começando algo na vida dele. Deus estava trabalhando em favor de Saul. Aqui estava tudo que ele precisava, mais para vivenciar o propósito e o querer de Deus. Samuel então mandou juntar o povo. E aí ele disse: olha, hoje eu vou apresentar para vocês o rei. E quando Samuel apresentou a tribo de Benjamim, a família de Quis, que foram procurar Saul, cadê o homem? Cadê Saul? Onde é que o homem está? Leia o versículo 17, capítulo 10, verso 17. Ficou sobre ao povo, ao Senhor em Cristo. Continua. Disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reis que vos oprimiram. Amém. Leia agora o versículo 20, do 20 ao 23. Samuel fez chegar todas as tribos de Israel, foi tomada por sorte a tribo de Benjamim.
Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias foi tomada a família de Marta, e dela foi tomado Saul, filho de Quis, mas quando procurado não foi encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: ele se escondeu entre a bagagem. Correram e o trouxeram dali, estando ele no meio do povo, sobressaía em altura a todo o povo, desde os ombros para cima. E o que vemos aqui? Saul, ele se escondeu. Apresenta-se aqui um estado de timidez dele. Porque quando chegou dentro do povo todo, ele olhou para aquilo tudo, hein? Ó, fugiu. Correu, escondeu-se. Mas Deus estava chamando. Deus estava dando a ele o reino. E aí encontraram ele escondido lá no meio da bagagem. Um rei escondido no meio da bagagem. O povo toma, celebra e vibra, porque agora ele é um rei. Posso dizer assim, um rei além do que pediram. Tudo que eles queriam um rei. Poderia ser um velho, poderia ser qualquer um. Deus dá a eles um jovem, um homem rico, significaria que não precisava de recursos nenhum deles. Terceiro, um homem belo, que dava orgulho a Israel dizer: aquele é meu rei, aquele é o príncipe que está sobre nós. Ele sobressaía ao ombro de todos, quer dizer, ele era o mais alto entre todos os hebreus, ele era o mais alto. E além de mais alto, era o mais alto. Deus deu a Israel aquilo que eles queriam. Qual foi a reação do povo? Versículo 24. Samuel a todo o povo: deles, o homem que o Senhor escolheu, não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo corrompeu em gritos, exclamando: viva o rei! E aí, o povo todo vibrou: viva o rei! Viva o rei! Ali iniciava-se então a trajetória de Saul. 40 anos iria se passar a partir deste momento. 40 anos de história seriam construídos. Um homem que teve o seu coração mudado, um homem que recebeu o Espírito Santo, um homem que foi ungido. No início, nesse começo, tudo apontava para aquilo que daria certo. Na sua primeira guerra contra Naas, o Amonita, Deus honra Saul de uma maneira maravilhosa. Saul consegue uma grande vitória. Vamos ler capítulo 11, versículo 14, versículo 15. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal, e renovemos ali o rei. Assim todo o povo partiu para Gilgal, onde constituíram o rei a Saul perante o Senhor. Ali apresentaram sacrifícios de ofertas pacíficas perante o Senhor. E ali Saul se alegrou muito com todos os homens de Israel. Diante da vitória que tinham tido, Deus agora estava honrando este homem. Entende a trajetória? Deus está honrando Saul. Deus está concedendo vitórias a ele. As coisas estão se encaminhando.